E aí, investidores, tudo certo? Mais um domingo, mais um vídeo aqui do Oportunidade ou Furada, que eu vou estar trazendo 5 ações para analisar se, no meu entendimento, obviamente não é nenhuma indicação de compra ou de venda, você nunca tem que comprar uma ação, um fundo imobiliário, qualquer que seja o ativo, é, simplesmente por uma indicação no YouTube. Então, tudo que eu falo aqui é o que eu enxergo para cada uma dessas ações e basicamente minha opinião. Caso você queira se aprofundar e estudar alguma delas, faça exatamente isso. Vá, pesquise, veja os resultados, utilize plataformas como o Status Invest, o Investidor 10 e bora lá, pessoal. A primeira ação que eu trago no vídeo de hoje é a Uzi Minas, de código USIM5. Pois bem, pessoal, a cotação atual da Uzi Minas é de R$ 6,93 por ação, vem acumulando uma queda de por volta de 50% nesses últimos 12 meses e está apresentando atualmente um preço sobre valor patrimonial de 0,38 e com um retorno em dividendos de 9,08 por ação, o que a priori pode aparentar para muitos ser uma ação que está nitidamente descontada, mas a gente vai analisar o porquê disso e também o que a Uzi Minas faz. Bem, pessoal, antes de mais nada é bom a gente entender que a Uzi Minas ela é uma empresa do ramo de siderurgia. Especificamente, ela trabalha muito com aço. Antes de mais nada, a gente também consegue ver que a Uzi Minas, como eu já ressaltei inicialmente, ela tem apresentado uma desvalorização nesses últimos 12 meses e ainda assim tem tido um retorno muito bom em dividendos. Bom, e por que isso? Primeiro é bom a gente entender, como eu já trouxe, a Uzi Minas trabalha em um setor que é cíclico, que é o setor do aço, exatamente da siderurgia do aço. Ou seja, ela está exposta à própria cotação do aço no mercado ou interno ou internacional. Podemos ver aqui que desde o seu IPO em 2006, a Uzi Minas já se valorizou muito, já se desvalorizou e hoje já recuperou um pouco disso. Podemos ver aqui que o fundo de Uzi Minas foi exatamente aqui no ano de 2016, 2015, que foi quando a empresa, inclusive em 2015, apresentou um prejuízo trimestral de mais de R$ 1 bilhão. Obviamente que de lá para cá a gestão inclusive mudou, os resultados são outros e a gente pode entender que já não é mais a mesma empresa desse período. Bem, de maneira geral, podemos ver que o histórico de Uzi Minas, mais uma vez, é bom a gente entender que esse período aqui de 2014, 2015, 2016 era um período que a Uzi Minas administrativamente já não estava tão bem. E a gente pode entender que hoje já não é uma empresa mais ligada tanto a essa gestão. Mas até em um histórico a gente vê que a Uzi Minas ela é negociada a um preço médio de 0,66, ou seja, ela é historicamente negociada abaixo do seu valor patrimonial. E atualmente ela está sendo negociada a 0,38. O próprio histórico de Uzi Minas podemos ver que ela não é historicamente uma boa pagadora de dividendos, mas inegavelmente nesses últimos anos tem conseguido dar um retorno ao seu acionista acima dos 8, 9%. Para não me alongar demais aqui simplesmente na Uzi Minas, é uma ação que eu considero, particularmente para o meu estilo de investimento, uma boa ação. Não vai ser uma daquelas que você vai investir mais de 3, 5% da sua carteira, mas eu entendo que é bom você ter ali 1, 2% pelo menos na minha estratégia, porque é uma empresa que pode estar eventualmente dando um bom retorno de dividendos e a própria valorização, principalmente nesses valores abaixo de 7, R$ 8, eu considero uma boa cotação para Uzi Minas. O problema que eu enxergo em Uzi Minas, o grande problema em si, é aqui na própria questão da diversificação da Uzi Minas, porque a gente pode ver que 90% de toda a receita da Uzi Minas está focado no mercado interno, ou seja, no Brasil, e somente 10% está alocado para o mercado externo. Bem, a segunda ação que eu trago hoje, e eu vou tentar ser mais direto, é a Magalu, de código MGLU3. De maneira geral, podemos trazer aqui que é uma empresa que está com PL negativo, até porque nesses últimos anos ela tem apresentado só prejuízo, ou seja, ela não está lucrando. Entretanto, está com um preço sobre o valor patrimonial ok, até por ser uma empresa que tem muita expectativa e está muito à mercê do mercado nacional, porque principalmente no setor que ela atua, que é a questão do setor de varejo,
a gente pode entender que ela está muito exposta à própria taxa de juros e acredito que a situação, todo mundo que acompanha e entende do mercado financeiro, do aspecto econômico, já tá bem ciente da questão da Magalu. Muito embora ela apresente múltiplos aqui que podem assustar o investidor em um primeiro momento, como o próprio preço, o PL dela, a própria desvalorização que ela tem sofrido não só nos últimos 12 meses, como aqui desde a máxima dela, aqui acima dos R$ 25 e hoje custando simplesmente R$ 3,40, o que é um susto para qualquer um. Mas estruturalmente a Magazine Luiza eu não entendo que tem um problema. Ela não tem problema de gestão, não tem problemas financeiros, eu digo, de alocação maior, de alocação de capital em lugares onde não deveria, suspeitas de, pelo menos, não no momento que eu estou gravando esse vídeo, suspeitas de desvio de dinheiro, de esconder contas e seus números, como foi o caso das Americanas. Simplesmente o grande problema da Magazine Luiza é o cenário econômico que vivemos. Com a taxa de juros altíssima, o comércio, principalmente o setor de varejo, é um dos principais atingidos. Até em comparação aos seus similares, como no caso sua maior concorrente, que é a própria Via, a gente pode entender que a Magazine Luiza ela tem múltiplos, de maneira geral e pela situação que estamos vivendo, até bem positivos. Eu penso assim, com a dívida líquida sobre patrimônio tranquila, bem controlada, e apesar de estar apresentando margem líquida negativa atualmente, mais uma vez, eu sempre vou estar trazendo essa questão do momento econômico que nós temos no país. E eu entendo que isso sim é passageiro e que, sem dúvida, afeta diretamente a Magazine Luiza, assim como a Via Varejo. De maneira direta, apesar de, durante todo o tempo que eu falei de Magazine Luiza, eu sempre defendi ela, botei a culpa no cenário econômico, eu particularmente entendo que a Magazine Luiza pode até parecer uma contradição, apesar de tudo que eu disse, é uma furada. Por que eu penso isso? Hoje eu entendo que a Magazine Luiza ela atua, e eu acredito que muitos de vocês já escutaram isso, às vezes até do próprio Barsi ou até de qualquer outra pessoa aqui no YouTube, que a Magazine Luiza ela tem um setor muito complicado, que é exatamente o setor de varejo. Bem, a próxima ação que eu vou analisar é a ação do Banco do Rio Grande do Sul, o Banrisul, de código BRSR6. Bem, o Banrisul é o Banco do Rio Grande do Sul, ou seja, é um banco estatal, e é bom a gente destacar que esse fato dele ser estatal já está aqui precificada no preço sobre o valor patrimonial dele, mas ainda assim, eu entendo, já vou adiantando aqui, que ele está descontado, apesar dos apesares que eu vou trazer. Ele tem pago um dividendo interessante, e esse ano de 2023 também, tudo indica que ele deve pagar algo em torno de 8 a 10%, inclusive. Está sendo negociado a um PL interessante também, de quase 5%. Eu considero um PL bem interessante para um banco. Só que agora a gente tem que entender por que ele é um banco que está com múltiplos tão interessantes e mesmo assim ele está sendo negociado, pelo menos em um primeiro momento, de maneira descontada. Bem, e a grande problemática do Banrisul especificamente, principalmente em comparação com os seus pares do setor, é um ROI muito fraquinho, a verdade é essa. Enquanto a gente tem bancos que têm um ROI de 12%, 15%, só fazendo um parênteses aqui, né? ROI é quanto ele consegue rentabilizar do seu patrimônio. Ou seja, ele consegue estar rentabilizando quase 9%, o que para um banco ainda é muito pouco, não dá para ser comparado com Itaú, Santander, inclusive o Banco ABC, que tem todos os ROIs ali de mais de 12%. Entretanto, dessa mesma forma, um banco já teve cotado aqui a valores altíssimos, né, em comparação ao valor atual de R$ 10 por cota, e que tem um retorno muito interessante nos dividendos. Bem, apesar de ter batido muito no Banrisul nesse início de análise, tem outros aspectos que eu gosto muito do Banrisul, como o aspecto do ESG nele, que para quem não sabe é a questão ambiental, questão de estar sempre trabalhando com energias renováveis e tudo, e hoje muitas empresas estão voltadas a isso. Outra coisa que eu gosto muito no Banrisul, pelo menos nesse primeiro momento que eles estão fazendo esse ajuste, estão mudando, é a própria concessão de crédito para o rural, que é um ponto muito forte, inclusive no Banco do Brasil, que atualmente é o melhor banco que temos no nosso aspecto nacional,
E dessa mesma forma, o Banrisul tem tentado atingir essa fatia do mercado e tem conseguido. Ou seja, eu entendo que ele vai começar já a colher os frutos em um curto e um médio prazo dessa mobilização para o crédito rural. De uma maneira geral, embora eu entenda que o Banrisul não é uma grandíssima oportunidade, até porque, como eu falei, não é uma ação que vai disparar na sua carteira, mas pode estar sempre pagando ali em torno de 7 a 9% de dividendo, pelo menos como as coisas estão indo. Eu entendo que tá descontado sim, obviamente é uma empresa estatal ainda eu digo porque ninguém sabe do futuro, mas enfim, não tem especulações de ser privatizado, mas ainda assim, até para uma estatal, eu considero que ela é uma boa oportunidade e de jeito nenhum é uma furada. Bem, pessoal, a quarta empresa que eu vou trazer é a Simpar, de código SIMH3. Bem, pessoal, Simpar é uma empresa que eu já trouxe aqui no canal, acho que para quem já me acompanha há um pouco mais de tempo, é uma empresa que eu já falei algumas vezes. E já vou logo adiantar que é uma empresa que eu gosto muito. Ela, assim como a Itaúsa, ela é uma holding, mas especificamente ela está muito relacionada a questões de logística, sendo que as maiores posições dela é a JCL, a Movida e a Vamos. Empresas sempre ligadas ao setor de logística, de transporte. A Simpar, é bom destacar, ela é uma empresa considerada de IPO recente. Ela teve sua IPO ali em 2020, ou seja, eu trago isso como um ponto negativo, porque eu não gosto também, eu sou da filosofia que não é bom você comprar empresas que têm menos de 3, 5 anos de bolsa, porque você não sabe como ela se porta em momentos de crise e como o mercado entende e espera dela. A Simpar, embora não seja o objetivo dela, ela tem apresentado nesses últimos 12 meses um dividendo yield de um pouco mais de 8%, sendo negociado atualmente a um preço sobre valor patrimonial de 2,33 e um PL de 13,91. É um PL considerado relativamente alto, mas a Simpar ela é uma holding que ainda espera crescer muito e o mercado também ainda entende muito isso dela. E eu também tenho essa visão. Ela é uma holding que ainda está em expansão, ela não está como a Itaúsa já esteve no momento só de estar acumulando, né, colhendo os frutos e estar distribuindo os dividendos. A Simpar é uma empresa que tem a perspectiva de distribuir dividendos no futuro, mas que hoje ela ainda está se capitalizando e expandindo. Pessoal, não vou me alongar muito aqui na Simpar não, até porque eu já falei muitas vezes aqui no canal, mas eu entendo que ela é sim uma oportunidade. Ela poderia estar mais barata, abaixo de R$ 8 eu já fico de olho nela, particularmente, né, a minha estratégia, a minha visão. Mas é bom destacar aqui, para eu ser justo com vocês, que grande parte do mercado vê uma grande problemática na Simpar. Fora a questão de o IPO recente e tudo, ela apresenta uma dívida líquida sobre patrimônio muito alta, ali acima da casa dos 9. Assim, particularmente, acima dos 3 já é um pouco preocupante. Mas a própria gestão ao longo dos anos, obviamente ela teve um IPO recente, mas ela é uma empresa que já é uma holding que já tem alguns anos, mesmo com capital fechado. E é uma gestão que já se mostrou capacitada para trabalhar com dívida alta, até porque é isso mesmo, ela tem que se capitalizar. O grande problema disso é que enquanto a gente ainda vive em um cenário econômico com a taxa de juros alta, isso vai se refletir nas dívidas, não só da Simpar, mas de qualquer empresa que tem dívida, porque a taxa básica de juros, no caso Selic, ela vai ser o parâmetro de para o pagamento de qualquer dívida e similares. Ou seja, a gente vendo um país com a dívida com a taxa de juros alta, isso vai se refletir na própria dívida. Dessa forma, eu entendo que é uma oportunidade porque caso venha a vingar o que o mercado espera de Simpar ou as pessoas que acreditam na holding, eu entendo que ela pode sim despontar e subir bastante e eventualmente até dar um bom retorno de dividendo. Por isso que eu entendo sim que ela hoje é uma oportunidade. Por fim, mas não menos importante, eu vou trazer a Apvida de código HAPV3. Pessoal, de imediato podemos ver aqui a Apvida, desde da sua máxima aqui acima dos R$ 18, ela já teve uma grande queda na sua cotação, sendo que hoje ela está sendo negociada a um pouco mais de R$ 2,40. Podemos ver ainda que nessa última semana ela caiu mais de 30% simplesmente pela sinistralidade que foi apontada no resultado do último trimestre do ano de 2022, ou seja, no ano passado, que ela apresentou números preocupantes, como eu já disse, especificamente na questão da sinistralidade, que a gente pode ressaltar aqui, que ela apresentou um aumento de quase 10% de um ano para o outro, o que é preocupante.
E acima disso tudo, ela não é uma empresa que consegue se rentabilizar. A gente pode ver que todas as margens aqui, margem líquida da própria empresa está ali negativa, e o próprio mercado já entende que a Apvida não tem muito para onde fugir. A gente pode ver aqui que essa própria matéria do Valor Invest, ela traz a possibilidade que já foi levantada nessa semana do aumento de capital da Apvida. Bem, pessoal, não vou me alongar muito não. É uma empresa aqui que a gente pode ver com o PL negativo, também não tem conseguido reportar lucros. Margem líquida negativa, ela não tem conseguido rentabilizar. ROI negativo também. É uma empresa que não consegue gerar dinheiro, não consegue gerar caixa e não apresenta sinais de que vai melhorar. A verdade é essa. Ou seja, dessa forma, eu entendo que a Apvida é uma total furada, na minha opinião. Mais uma vez, nada daqui é uma indicação. Pessoal, foi isso. Tentei fazer um vídeo mais direto, mais curto, mas espero que vocês tenham gostado. O primeiro vídeo que eu fiz dessa série foi muito bem, vocês gostaram bastante. Então, mais uma vez, eu peço que, por favor, aí, quem não é inscrito, se inscreve, por favor, para eu entender que vocês estão gostando, não custa nada, eu vou estar tentando trazer mais vídeos. E é isso, se inscreva, deixa o like, comente aqui se você tem alguma delas, se você não tem, se você está pensando em entrar em alguma delas, se o vídeo te ajudou. E é isso aí, pessoal. Deixa o like e até a próxima.